Quem é Cândido Gomes Chagas? Cândido Gomes Chagas é um cidadão de Curitiba, aqui nascido, aqui criado, aqui se fez, e se é alguma coisa hoje, deve a uma senhora que tinha o nome de Alcinda Gomes Guedes Chagas, minha mãe, que com 3 anos de idade ficou viúva e com um fardo para carregar, que era eu. Com o seguro de meu pai, ela comprou uma casa germinada, objetivando com isso ter uma renda mensal, porque ele nem pensão mensal deixou, porque não existia naquela época. E a casa é onde hoje está a Paraná em Páginas, na Augusta Stelft. Nós morávamos de um lado e do outro lado era alugada, e assim ela foi também bordando para fora, para terceiros, fazendo enxovais, bordava bem. Ela foi desgastando a sua vista, o tempo foi passando, ela foi me criando, e com menos de 15 anos de idade, eu tive a sorte de ter como vizinho, em frente da casa, Comar Rocha Braga. Os pais dele, a mãe dele, amiga de minha mãe, vizinha, e ele gostava de futebol, tinha uma voz sensacional. Ele foi convidado quando foi fundada a Rádio Guaracá, porque a gente jogava botão, e ele gostava de transmitir o jogo do botão. Tinha os times, tinha os jogadores, e ele gostava de fulano passar para fulano, fulano passar para fulano, e aí surgiu a possibilidade dele ir trabalhar na Rádio Aracá no departamento esportivo. E como vizinho, e sabendo que eu gostava de futebol, ele me levou para lá. Foi assim quem abriu as portas da comunicação social para mim, foi ele, Comar Rocha Braga. Lá na Rádio Guaracá, no primeiro dia de funcionamento. Que era isso, Cândido? Para ser bem exato, a Rádio Guaracá foi inaugurada em 19 de dezembro de 1947. Eu trabalhei na rádio até 21 de maio de 51. Mas começou em 47 já? Eu sou fundador da rádio. Fundador? Na Rádio Guaracá, no esporte, trabalhava em parceria, em colaboração com a Gazeta Esportiva de São Paulo. Existia a Página Paranaense. Paralelamente à rádio, depois eu fui trabalhar na Página Paranaense com o colombino, com o Túlio Vargas e o falecido, como era o nome dele? Caprilhone, Antônio Caprilhone. Depois saiu o Túlio, foi o Feder, e eu trabalhava. Então você veja aqui uma coisa. Em janeiro de 49, a Gazeta Esportiva de São Paulo publicava: Guaracás YM5 de Curitiba, a mais poderosa emissora do Paraná, em colaboração com a Gazeta Esportiva, o mais completo jornal esportivo do Brasil. Às 12h10 e 18h30, todas as transmissões esportivas da mais querida, com a maior e melhor equipe de locutores e comentaristas da crônica esportiva paranaense: Rocha Braga, Flávio Ribeiro, Colombino Graçano, Vanderlei Dias, Gomes Chagas, Fernandes Goda, Langer Neto, Álvares Goda, João Ribeiro. E como é que surgiu o apelido de Candinho? É diminutivo de Cândido. No rádio era Gomes Chagas, né? Não, Cândido, Candinho, Gomes Chagas. Bom, eu desde que conheço é Candinho. Candinho, sempre. O diretor-presidente era do Moisés Lupion. A rádio dirigia... era o Murilo Lupion de Quadros. Murilo Lupion de Quadros é outra pessoa que eu tenho, que quando eu lembro o nome dele, eu lembro com saudade. E ele era o diretor da rádio. Diferente de hoje, que o empregado tem ódio do empregador, né? Eu trabalhei 6 meses na Rádio Guaracá, não recebia nada. Eu tinha uma carteirinha da federação e não pagava jogo de futebol. Isto para mim era tudo. Eu pagava o bonde para ir assistir os treinos do Atlético, do Curitiba, do Britânia, do Ferroviário,
para ir aos jogos de juvenis, amadores, aspirantes, profissionais. Um pouquinho menos de 15, exatamente. Então eu pagava, mas tinha o prazer, eu entrava em jogo de qualquer campo de futebol, que eu não tinha dinheiro também. Então já era uma grande coisa. No 5º ou 6º mês, ali na Barão, na hora do esporte, eu subia e descia aquela escadaria da Rádio Guaracá, que tinha um índio assim, grande lá do lado. E o Murilo Lupião cruzou comigo algumas vezes. Daí ele perguntou para o Lavalle, era o da gerência, da parte comercial. O Lorival Portela Natel saiu da B2 e foi para Guaracá também. Também tinha uma atuação na parte administrativa. Daí o Murilo um dia perguntou, por que esse guri que eu vejo entrando, saindo aqui, não, ele faz esporte, ele ajuda no esporte, ele vai ver os treinos, pô, mas ele não ganha nada. Chamou o Lavalle e mandou pagar 200 mil reais, o dinheiro da época, para mim. Aquilo foi o primeiro 200 que eu recebi, foi um troço. A primeira coisa que eu era louco por futebol, fui embaixo, tinha uma loja de rádio. Eu comprei um rádiozinho Philips. Um rádiozinho Philips de 1 palmo e pouquinho de largura por uns 15 centímetros de altura. Eu tenho até hoje esse rádio. Foi a primeira compra que eu fiz com dinheiro que eu ganhei. E ali então eu via a Rádio Tupi, era tinha aquele na antena você tinha que pôr a mão, porque fugia rádio, tá? Você não havia instalado. Não, olha, tem muita história. Mas junto ao lado do Comar, que foi teu padrinho na Rádio Guaracá, você participou de transmissões esportivas? Sim. Não logo no início, mas depois, né? Depois, algumas. Algumas vezes eu participei também. Mas era mais a parte de produção do microfone? Tinha, depois Você tinha. falava? Tinha. O Quintiliano Machado Neto, que está vivo. Está vivo. Já gravou com vocês? Já. Ele contou como ele entrou na rádio? Acho que sim. Na Guaracá tinha o programa Ao Pé do Microfone, que era um debate. Quem levou o Machadinho para lá fui eu. O Comar levou você, você levou... Eu levei o Machadinho. Logo em seguida. O Comar, foi já em seguida. O Machadinho trabalhou na Guaracá. Machadinho, sim. Mas depois ele se afastou, né, dos meios de comunicação. E Colombino Graçano, trabalhei com ele, Vanderlei Dias, o Mário Fanucchi, o Fábio Fanucchi, não, Mário era o do jornal. Fábio era o grande produtor que foi para Tupi de São Paulo. Não, esse é o irmão dele. É Mário ou Fábio? É Mário ou Fábio. Que um trabalhava no estado do Paraná como jornalista e o outro era produtor e depois foi para Tupi de São Paulo. Foi um grande produtor na época, né? Aqui o Vanderlei Dias, com aquele mimeógrafo de álcool, se sujava tudo, porque o Vanderlei era bem escrachado, ele não se preocupava com a aparência. Então ele ia lá, misturava um álcool com uma tinta que borrava tudo, aí se borrava tudo, borrava a mão e produzia, tirava as cópias depois, tinha a sessão das 15. Ele que produzia a sessão. Você fazia expediente na Guaracá? Eu na rádio, primeiro no esporte, depois para ganhar um pouquinho mais, eu fui trabalhar na discoteca. E o discotecário, sabe quem era? Era o João Feder, que trabalhava no esporte também. Tanto que eu estava lembrando das 7 às 8, Bom Dia Paraná. Das 8 às 8h15, Música dos Trópicos. Das 8h15 às 8h30, Alma Brasileira. Das 8h30 às 9, Tangos e Boleros. Das 9 às 9h05, Correspondente Minerva. Das 9h05, músicas com
com orquestras, entende? Como discotecário, você apenas Eu acervo ou cuidava da programação? não, a programação o Feder fazia, escolhia os discos, tal. Vezes deve ter feito, né? Discos aqueles de 78. de 78, e eu vinha a pilha, e eu batia no papel, em 4 vias, um papel de seda, que uma cópia ficava com o locutor, uma cópia ficava na técnica, uma cópia ia para o comercial, e uma cópia ficava no arquivo da discoteca. Quem batia era eu, aquelas lexicon, entendeu? Aliás, eu tenho uma fotografia, né? Tá aqui. Quer ver? Esse cantinho onde eu batia, tem uma fotografia. Não, aqui é na Gazeta. Aqui. Está aqui. Está aqui a fotografia e atrás estão os escaninhos dos discos. Você já tinha naquele tempo, pelo jeito, uma maneira de preservar a história. De guardar? Sempre foi. Coisa que a gente só pensa mais anos depois. Sempre foi de guardar. Teve essa preocupação? Eu acho que já é intrínseco, né? Tá. Você falou alguns nomes aqui, do Túlio Vargas, do Quintiliano, do Feder, do Comar Rocha Braga, do Machado Neto. Na época da fundação do Guaracá, dos 48 aos 47 em diante, parece que estou vendo aqui nas tuas... Isso é em São Paulo, a Gazeta Esportiva. Na Gazeta Esportiva? Tá, mas na Guaracá. O Atlético foi jogar lá, e eu, como coxa branca, eu sempre era convidado, porque eu sempre agi decentemente como cronista. Nunca escondeu nada? Nunca. Tem um lance, que isso aí está fora um pouquinho do rádio, mas faz da época. O presidente do Atlético era o Nestor de Castro Barbosa. Aquele tempo a gente lutava por furo, dar notícia em primeira mão. Era tudo, era consagração. Ainda estamos nos anos 49, 50 ou já estamos passando? Por aí. Eu trabalhava no estado do Paraná. O estado do Paraná foi... o estado do Paraná foi aqui. É por aí. 50 anos 50 e qualquer coisa. 51 mais ou menos. Nestor Barbosa, presidente do Atlético. Ali na Rua 15. Eu subo aquela escadaria que tinha embaixo, era a Casa das Meias. Subo a escada e no meio da escada cruzo com o Lobatinho e o Birajara. Jonatas Lobato dos Santos Costa, o Birajara Fernandes da Silva. A cabeça está boa ainda, hein? Cruzo com os dois, jogavam no Palestra Itália. E eu disse, acertaram com o Atlético, porque tinha o bochicho de que eles estavam indo para o Atlético. Vocês acertaram com o Atlético? Não acertamos, viemos aqui só tomar um café, tal. Não acertamos. Tá, só conversamos, tá bom. Deles desceram e eu subi. O Nestor de Castro Barbosa, presidente do Atlético, Cartolinha, chamando de Cartolinha, eu entro na sala dele, tem uma manchete da manhã do estado do Paraná. Tem? Pô, o que você soube de bom? Lobatinho e o Birajara acertaram com o Atlético. Ele pôs a mão na cabeça. Onde é que se inventou isso? Onde é que você... Da onde você tirou essa inverdade? Digo, eu não tirei a inverdade. Eu encontrei com os dois na escada e os dois me confessaram que assinaram. Dei o chute. Pelo amor de Deus, eu não acertei com o Palestra ainda o passe. Que tinha o passe, tinha que comprar o passe. O Atlético acabou pagando 50 mil do dinheiro da época pelo Lobatinho e 50 pelo Bira. O Nestor, pelo amor de Deus, porra, que mentira é essa? Eu encontrei, eu sei a manchete, você vai me estragar o negócio. Que eu não comprei o passe do... Eu disse, Nestor, eu vou fazer uma coisa, eu não vou estragar. Eu não vou pôr nada. Mas a hora que você acertar com os dois, você não vai dizer para ninguém e vai passar para mim essa informação. Combinado? Combinado. E eu não dei a notícia.
O Atlético comprou o passe. Do Lobatinho e do Bira. Do Bira. Eles jogaram no Atlético. Sim. O Nestor me informou e eu dei em primeira mão. Ah, ele cumpriu então? Ele cumpriu. E eu cumpri. Ele não cumprisse, né? Ah, ele cumpriu. Ia ser uma dupla manchete. Ele cumpriu. Eu tinha um relacionamento, tanto que eu viajei com o Atlético para São Paulo, até ele me... porque naquele tempo o clube viajava e convidava um cronista para ir junto. E eu sempre fui identificado com Curitiba. E soube diferenciar uma coisa da outra como jornalista? Soube. Nunca criei problema. Hoje, o hábito hoje é o jornalista criar problema para o clube. Parece que joga contra. Aquele dia, voltando ao rádio, pelo que foi Guaracá somente, né? Rádio só Guaracá. E além dos bastidores, escoticários, etc., quando você chegou a pegar um microfone como comentarista, narrador, repórter de campo, o que você fez? Entrevista de... Não, eu no microfone, viu, Renato? Eu sempre fui, pela minha própria origem, assim, fui muito tímido. Eu sempre fui de trabalhar, de ter responsabilidade, participava, de ter responsabilidade no que eu fazia, mas eu me criei sem pai. Eu não tinha costas quentes. Então, eu entrei assim numa fogueira na vida. Eu não tinha assim o palavreado fácil, entende? Então, porque aquele tempo levavam muito pelo aspecto voz. Um dos requisitos básicos do cara trabalhar no rádio era a voz. Hoje não. Mas, em princípio, você gostava já mesmo do esporte, né? Do esporte, do ambiente, do meio e tal. Então, foi pouca participação no microfone. Está entendendo? No microfone também, uma vez eu participei da sessão das 15, novela. Tinha lá uma frase que alguém tinha que dizer que nessa rua não existe esse número. Esse alguém fui eu. Mas nesse período, voltando ao rádio ainda, que você conviveu com vários ícones do rádio aí, o Comar, o Machado. A Luísa Fizeto. A Luísa era da B2, depois foi para Guaracá. O Humberto Lavalle. No Belarmino, em A. Gabriela. Recorde nostalgicamente essa vivência, alguns cases, Os domingos, por exemplo. Diga. A gente ia para a Rádio Guaracá, tinha o Clube Mirim, o Aloysio que apresentava, ali que apareceu o Braulio Prado, ali que apareceu a Lini Lopes, o Gilberto Fontoura, e outros tantos. Tinha o Regional M5, está entendendo? Tinha alguns da orquestra do Antonello, do Ângelo Antonello, que era uma grande orquestra de Curitiba que competia com a do Genésio. Eles eram integrantes do Regional M5, entende? Então, a gente gostava de estar na rádio. Programa de auditório, a gente ia lá assistir a Misquei, Raíto de Sol, o Lavalle trouxe duas lá, ele e o Aurélio Fressato, depois fizeram uma esticada naquele hotel lá na frente da rádio, na Barão do Rio Branco. Puta, deu uma confusão, em frente ao Clube Curitibano. Coisas maravilhosas, viu? Elas cantaram lá, depois foram para uma quadra antes da rádio, né? Ali. Depois fizeram uma festa lá, que acabou a polícia batendo lá. E você, quando você, no início, eu era guri. sabe, né? Fez agora, nominou programa por programa da Rádio Guaracá. Você, pelo que você está falando, ou você estava lá vivo lá dentro, de corpo e alma, ou estava permanentemente com o teu rádio ligado nessa? Não, eu sempre estava por lá. Sempre. Ou estudava à noite, no estadual, e sempre estava por lá. Lá ou na Cometa, às 6 horas a gente se reunia na Cometa. Então ali chegava o Manuelito Mel, chegava o Amâncio Moro, chegava o pessoal que lidava, o Derviche,
que era diretor do Curitiba, da Metro de Ouro, tinha o Metro de Ouro, Elias Derviche, que foi diretor do Curitiba. A sede do Curitiba era na Rua 15, ali em frente mais ou menos em frente à Cometa. Era por ali. Se não me engano, era onde é a Guione embaixo. Parece que era ali naquele prédio, primeiro andar. Então, era a gente tinha, não era obrigação de estar na rádio, sabe? Era uma satisfação do convívio. Mas você pode reconhecer que foi o momento que te deu o impulso na vida, né? Foi, eu devo, muito do que eu sou, eu devo à rádio. E hoje, eu me ponho como exemplo, está entendendo? Do absurdo dessa legislação cretina, parida por cretinos, de impedir que o menor possa trabalhar. Porque argumentando ou imaginando que um percentual pequeno de empresários, entre aspas, vão explorar os menores, eles proíbem que todos, eles generalizam uma exceção. Então os menores hoje não têm chance de aprender na vida, porque você aprende estragando. Mas voltando do assunto da Guaracá, praticamente terminando, você começa a entrar pela tua experiência e pela aproximação do Comar Rocha Braga e também do Machado Neto, você começa a entrar nas lides esportivas. E como você já gostava de escrever, fazer a programação, era um excelente datilógrafo, que eu pessoalmente conheço, sei que você é muito rápido. E explica bem essa tua participação com a delegação do Clube Atlético Paranaense lá na Gazeta do Povo. Gazeta Esportiva de São Paulo. Mais de 52 que você publicado, que você foi junto São Paulo. com o Lobatinho. O Lobatinho está aí, o Birachara está aí. O Birachara está aqui. Por que essa homenagem da Gazeta ao Atlético lá? O Atlético foi jogar lá. E aquele tempo era tudo, era um amadorismo, era um semi-profissionalismo. A delegação foi fazer uma visita à Gazeta Esportiva. Então você acompanhou? Ao Carlos Joel Nelly, você está? Era convidado do Atlético? Do Atlético. Embora fosse coxa. Sempre foi. Meu tio foi presidente do Curitiba, Cândido Guedes de Chagas. Meu tio foi presidente do Curitiba. E eu nunca neguei minha simpatia pelo Curitiba, nunca. Está entendendo? Mas quando eu analisava, eu não colocava o Curitiba como ponto referencial da análise, não. Entendeu? E então nós fomos lá fazer uma visita. E nessa oportunidade, o Carlos Joel Nelly, você, Olímpicos, como era? Tomás Mazzoni, escrevia Olímpicos. Na Gazeta Esportiva. O Tomás Mazzoni não escrevia. Era uma enciclopédia de futebol, mas não escrevia. Ele sempre pegava ele ditava. E quando eu estava lá, nesse dia, aqui, porra, guri, tem uma matéria aqui, o mais jovem, tem que publicar o mais jovem cronista esportivo. Está por aqui. Aqui está, nem todos sabem que no Departamento de Esportes da Rádio Guaracá existe uma jovem redator especializado do rádio. É ele, Cândido Chagas, o Candinho, como é chamado. É a seção do rádio do jornal O Dia, que inscreveram o pseudônimo Radico. Você já deve ter mexido com isso em outras histórias. Tá? Mas, acho que era o Biratã dos Tossos. Não sei quem é que escrevia, mas tem aqui, ó. Gazeta Esportiva de São Paulo, 18 de dezembro de 51. O mais jovem cronista esportivo, Cândido Gomes Chagas, nosso jovem e inteligente companheiro, inteligente deleta. Ele trabalha, completa hoje 19 anos de idade. Olha aqui, ó. Eles me convidaram, Carlos Joanelli, me convidou para ir para São Paulo. Exatamente quando se inicia a tua vida de jornalista esportivo no jornal Estado do Paraná. Eu saí da rádio. Julho de 51. E fui para o Estado. O Estado do Paraná foi fundado, eu sou fundador do Estado. Também. E você foi para o primeiro dia, quem me levou foi o Pedro Estênio Guimarães. Pedro Estênio Guimarães. Ele que me levou para o Estado do Paraná. Ele já me conhecia da rádio. Ele era o chefe de esportes? Ele era o chefe do Departamento Esportivo do Estado. No Turf foi o Rafael Munhoz da Rocha. Ele foi da rádio também na época. Mas é uma segunda etapa, o Turf, né? Não,
No primeiro dia do jornal. Você fez? Não, cronista de Turf eu nunca fui. Não, você trabalhou com o Douglas Godoy, né? Não, eu ajudava Claro, ele. né? Eu gostava de Turf. Claro que você gostava. Eu gostava, mas não, cronista de Turf eu nunca fui. No primeiro dia da edição número 1 do Estado, nossa equipe estava lá o Estado do Paraná, o Rafael Moedas da Rocha, que era parente lá dos Camargo, né, do Bento. Sim, junto com o Pedro Estevam Guimarães, no Estado do Paraná, você ocupava a parte esportiva do jornal. Esporte. Que eram duas partes. Né? Eu fazia um artigo diário Ponto de Vista, e o Pedro Estevam Guimarães fazia do meu degrau das Gerais. Que era também da rádio. Era da rádio também, que ele tinha do meu degrau nas Gerais. Depois eu mudei o artigo diário de Ponto de Vista para Buraco de Fechadura, que tinha uma ilustraçãozinha, assim, uma fechadura e um espiando assim, que era mais pelo lado da indiscrição da matéria, assim, que eu insinuava como merecedora de uma análise especial. E estava aí 5 anos no Estado do Paraná. Você saiu no dia 8 de julho de 55. Saí do Estado. Voltou, né? Você voltou. Depois voltei. Daí fui para o Diário do Paraná. Acho que é lá que eu convivi com você, no Diário do Paraná. Mas antes você também trabalhou como correspondente da Gazeta Esportiva, né? Isso foi paralelo com a Rádio Guaracá. A Rádio Guaracá. Foi no mesmo tempo. Foi em período paralelo. Aqui você, nas suas reminiscências, você nunca se refere. Ah, sim, você foi um dos fundadores também do Diário do Paraná. Sim. Foi fundado em março, mas você já entrou em 1º de agosto, Foi. né? E fazia a página interior, você lembra? Página do interior. Nossa, eu me lembro bem. A página inteira, 2.700... No Estado do Paraná, eu fazia esporte. Era redator esportivo. E começou a vir noticiário das cidades mais importantes do Paraná. Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, e assim, notícias sobre futebol. E era um noticiário que noticiário esportivo e também noticiário geral da cidade. Mas não se aplicava à página do esporte. Daí começou eu de vez em quando punha uma notinha fora, assim, meio ligada com esporte e com gancho em alguma outra coisa. Daí começaram a mandar, e por que não põe noticiário do interior? Eu fui ao Aristides Miri, o saudoso Aristides Miri, que era diretor do Estado. Doutor Miri, gordão, gente fina, tinha aparência assim de difícil, mas era um bonachão. Doutor Miri, escute, vamos fazer uma página do interior? Ele, o quê? Não, fazer uma página específica de interior. Ele disse assim, mas que resultado dá isso aí? Eu digo, não, é porque o interior tem interesse. Eu noto que o interior tem interesse do registro de suas notícias. Não é que a notícia saia em cima da hora, mas do registro do fato local. Daí ele pegou e disse assim, sim, é interessante e tal, mas e o custo disso aí? Quem vai pagar isso aí? Ele disse assim, pagar? O Moraes, falecido João Batista Moraes, era do comercial. Digo, o Moraes que se vire. O Moraes que põe as picaretas, tinha 2 mulheres que iam vender assinatura. Ele que põe as picaretas aí do jornal, que se vire, né? Olha, foi um sucesso. Página do interior, no Estado do Paraná. Diária. Eu recebia, por dia, naquela época, 20, 25, 18, 27 cartas. O meu prazer era, colocava assim como se fosse um baralho na mão, e chegava na frente dos outros, escute, vamos jogar cacheta? Querem jogar cacheta? O Rafael Moedas da Rocha está vivo, pode testemunhar isso. Então era um prazer, entendeu?
Então era notícia de igreja, era notícia disso, era o fulano de tal que nasceu... O jornal com isso começou a penetrar no interior. O jornal no estado do Paraná era a Rede Globo, em termos de Paraná, certo? Depois que eles relaxaram e tal. Aí tinham dois clichês. Página do interior grande, que era no estilo dos... É coisa de varziano. Coisa de varziano. Cinemascope, lembra como era a tela do Cinemascope? Um título, deve estar em outras pastas, não deve estar aí, deve estar em outras pastas. De 8 colunas abertas, aquele título. E tinha um outro título de 4 em 4 colunas, menor, em outro estilo. E o Freitas Neto era o diretor do Estado. Falecido meu amigo Freitas Neto. Ele gostava do de 4 colunas. Eu gostava do de 8. Então alternava, conforme a paginação. Era um polaco que paginava, né? Plomblom, era o paginador, né? E então eu revezava. Só que houve uma série de dias. Não aparecia, não saiu o clichê de 8 colunas. Só saiu de 4. Só saiu de 4. Aí eu fui, por que não saiu de 4? Fui lá embaixo, eu falei, Blom, por que você não põe de 4? Não sei, não tem nada no jeito aí, não encontrei o clichê, qualquer coisa. Eu fiquei intrigado. Fiquei intrigado e procurei o Chiquinho Zimmermann. Estava lá ali no Tipe. Chiquinho, onde é que está o clichê de você que está aqui embaixo, tal, lá na gráfica, na oficina? Não, eu não sei onde é que está o clichê e tal. Daí eu digo, porra, não pode ter sumido o clichê de 8 colunas. E tal. O Chiquinho chegou, né? Meu amigo e tal. Tanto, meu amigo, que eu tirei uns 2 ou 3 exemplares da Equipe, uma revista esportiva, com o Chiquinho. Aqui. De Esportes Ilustrados. Está aqui. De Esportes Ilustrados, quero ver se tem o expediente aqui. Tem que ter. Reportagem Cândido Gomes Chagas, está aqui, de Esportes Ilustrados. Eu e o Chiquinho, nós tiramos 2 ou 3 números só disso aqui, lá impresso na editora Guaíra. O Chiquinho chegou e disse, olha, Calhão, não fui eu que lhe disse. O Freitas veio aqui e quebrou o clichê. Ele não gostava do clichê, ele veio aqui e quebrou. Quebrou como? Dobrou. Não, ele quebrou no braço da guilhotina. Tinha aquele braço de ferro, ele... Bateu aqui o clichê. O clichê você era pregadinho, né? Com preguinho. Se você bater no meio, ele abre. Em cima da madeira. Em cima da madeira. Que depois é que veio colado no ferro. Muitos anos depois. Daí ele disse, quebrou aí, daí me subiu o sangue. Eu fui lá, peguei outro clichê. O de 4. Pus assim, atrás do corpo. Chiquinho, onde é que ele quebrou? Aqui, nesse lugar. Quebrei o outro. Quebrei o de 4. Ficou sem clichê? Não, subi lá e disse para vocês me direm, estou fora do jornal. Estou fora do jornal. Mas por quê? Porque eu sempre fui em Caxias onde eu trabalhei. Não, porque tá, não, aconteceu isso, tal, ele é o diretor, ele que manda, se eu ficar aqui vai dar rebuto, estou saindo. Saí de lá, veja aí pela data, fui pro Diário do Paraná. Você saiu em 55, em julho, já começou em agosto no Diário do Paraná. Diário do Paraná. Fui pro Diário do Paraná. Você foi amigo do Freitas sempre? Não, fiquei assim, mas depois, não, esqueci, foi bobagem dele, bobagem minha. Eu sei Mas, isso. não. Você esteve no enterro dele? Foi todo. Me dava muito bem com ele. Ele é uma figura maravilhosa.
Mas foi um episódio que ele podia ter falado para mim. E eu, na hora, quando sobe a porcaria para a cabeça, muitas vezes eu... Juventude. Eu sempre fui meio assim, né? E levou a parte do interior para o Diário do Paraná. Levei pro Diário e levei os correspondentes para o Diário do Paraná também. Daí deu um rebuto desgraçado dos dois jornais. Você tinha quantos correspondentes? Eu fiz a primeira festa dos correspondentes aqui no estado. Foi a primeira vez onde se falou no Paulo Pimentel ser candidato a governador. Foi a festa dos correspondentes. Não sei, não, está em outra página. Tem até a flâmula. Não está nesse, está em outro. Eu trouxe um de cada lugar. Fiz permuta com os hotéis. Eles ficaram 3 dias aqui. Foram na exposição do café. Foram homenageados no Thalia. Foram homenageados no Jockey Club. Eu arrumei lá 2 páreos em homenagem a eles. Já cruzadas do interior, eles ficaram loucos. E o Paulo ofereceu um jantar na casa dele. Ali aquela rua que sai lá no Shopping Cristal. Por dentro de Buenos Aires? Não é por dentro. É Buenos Aires, né? Não é Buenos Aires. A Vicente Machado ali, entre a Vicente... Presidente Toné, por ali. Aquela rua que sai lá no Shopping Cristal. Ele ofereceu lá um jantar, foram todos lá. E foi lá que falaram, o senhor tem que ser governador. Ele era secretário da Agricultura. Dentre os correspondentes, a sogra do Marassi, a Idalina Bueno de Magalhães. Quer ver quem era correspondente? Assim, alguns correspondentes até entraram na política, foram prefeitos depois, porque era o cara que mais se destacava na cidade, né? Estava na mídia, né? Estava na mídia e tal. Então, esse aí foi um lance. Por que eu estou falando? Isso foi do estado do Paraná. Por que eu saí do estado do Paraná? E daí engatou com páginas do interior. Depois fui para o Diário do Paraná, mas o Diário do Paraná não me dava espaço. Você lembra? Não me dava espaço total. Sobrava matéria, tudo. E no Diário do Paraná não tinha assinaturas como tinha. Não tinha. E não criou um departamento. Não criou. E ele tinha 6 colunas, né? O Diário do Paraná. Não eram 8, mas... Não, mas aí não, o título não. É a página do interior depois também. Mas você ficou 2 anos no Diário do Paraná. Recorda um pouquinho desse Foi. tempo que você convivia. Com Herto Batista, com Maza, você, no Turf, Cavalo Branco de Napoleão, lembra? Vinícius Coelho, o José Richa. Richa trabalhou ali, não foi? Mas não foi no meu tempo. Baldo Siqueira. O Baldo, sim. O Baldo eu sei depois fiquei amigo. Brenner também. Calga Brenner, filho. O Benjamin Steiner, que punha uma gilete na boca e fazia assim, e jogava a língua de um lado para o outro. Isso aí. Boa Morte lá na oficina. O Ridil, o irmão. Um time bom. A Derbal Stresser, que foi meu amicíssimo. Trabalhei com a Derbal no Departamento de Turismo e Divulgação. Depois, Felipe, grande faturador comercial, craque como ninguém, maravilhoso. O Pedro Estevam Guimarães me levou para o estado. Depois o Bento colocou a Derbal Stresser no Departamento de Turismo e Divulgação. E o Pedro Estevam Guimarães era o primeiro homem dele lá no departamento. E o Pedro me levou pro departamento. Em 53, as festas do centenário do Paraná, o departamento tinha, hoje tem milhares, centenas. Eram 4 redatores. Eu, que ficava no palácio, e viajava com o Bento. Convivi com o Bento assim, como estou conversando com vocês. Foi também, aprendi muito com ele. Uma bela pessoa. E comparando ele com essa gatarada de hoje, esses incompetentes sem vergonha de hoje, não dá.
o Maza, que trabalhava lá, a Rosi Cardoso, que era emprestada da prefeitura, o Silvio Bastos, certo? Nós fizemos a cobertura de toda a programação do Centenário do Paraná em 53. E o Pedro me levou porque me conhecia do Estado, do jornal. E foi aí que eu entrei no serviço público. Entendeu? Quer dizer que as portas que se abriram foram provocadas por gente que me conhecia. Não, mas entendeu? Reconheceu o teu trabalho dinâmico. Não, porque eu sempre responsável. Não, sempre fui responsável. Nunca fui safado. E conseguia. Entendeu? E vou voltar um pouquinho nos nossos tempos, para ver se era mito, se era fantasia, se era. Afinal. Você sempre escrevia com uma velocidade tão grande que a gente notava naquele tempo, aquelas laudas do Diário Paraná, que eu corrigi com você, e você sequer lia o que se escrevia. Sempre teve esse costume, né? Você batia saía direto. Quando tinha coisa que eu sentia que não era uma simples notícia, eu dava uma lida para ver se não tinha alguma. Tão rápido na máquina de escrever? Não, agora é no computador. Né? Você adaptou o computador? Não, me adaptei. Eu entrei bem no PageMaker. Faço tudo da revista no PageMaker. Esses fatos, além do que você contou do Paulo Pimentel, que praticamente a tua página, junto com os correspondentes, o Leixo. Ajudaram. Foi um preâmbulo. Ele teve a gente chama um prefácio, um preâmbulo, como você achar melhor, de uma tendência que ele poderia ser aclamado, né? E além dessa, você lembra de um outro fato, especialmente no jornal Estado do Paraná, que você tenha criado algum caso relevante com essa aproximação, além das assinaturas que o João Batista Moraes explorava muito, que é um grande saque do Estado do Paraná, foi a conquista de assinaturas. Foi. É fundamental isso, você ter Era circulação. E lembra de um outro fato pitoresco como esse? Do Estado do Paraná? Você como jornalista ter trazido outros fatos preponderantes, se bem que esse do Paulo foi muito marcante, né? Esse da festa dos correspondentes, não sei se também o convite ele fez como diretor do jornal, ou já procurando um entrosamento com gente do interior, eu não posso dizer, ou ele associou as duas coisas, certo? Mas do Estado eu acho que a página do interior foi uma coisa interessante, que foi ideia minha, certo? Ideia incentivada pelo dia a dia. Assim, no mais... O Estado do Paraná, por exemplo, no dia da renúncia do Bento, foi uma coisa inesperada. O Café Filho... saia daí e venha para ser candidato a vice-presidente da República. Então daí assumiu o Anibele como presidente da Assembleia. No dia posterior a esse fato, que foi à tarde, me lembro bem, eu fiz uma entrevista com o Bento, tirei uma fotografia com o Bento, no palácio tem aquela sacadinha onde tem a bandeira, um balcão, tipo balcão. Ali eu tirei uma fotografia com o Bento e já em seguida uma com o Anibele, que assumiu o governo. Eu fiz a entrevista com os dois. O jornal Estado do Paraná publicou no dia seguinte, na primeira página, as duas fotografias e a matéria. Não, ele está aqui em 56. Não, isso foi em 53. Em 54, quando o Bento renunciou. Sim, mas você saiu em 57 de Paraná, praticamente ficou, segundo anotações tuas, 3 anos fora. Sim, mas aí eu estava dentro. Pois é, em 57 você sai do Diário e já vai em seguida para a Gazeta do Povo. Não, mas veja que o Estado do Paraná eu tive 2 períodos. Eu tive a 55, a julho de 55, foi por aqui, foi antes disso. Quando o Bento renunciou, ele renunciou em 54. Daí entrou a Anibele, ficou 1 mês e depois foi eleito por 9 meses o Adolfo de Oliveira Franco. Agora fala da entrada pela Gazeta do Povo, quando se disseram
A Gazeta do Povo, aí o Diário do Paraná eu saí de lá, não foi de maneira boa. Eu gostava de abrir as cartas. Como eu disse para você, no estado do Paraná, que eu brincava com o Rafael. E no Diário do Paraná, eu fazia o mesmo com o Ayrton Batista, que está vivo e pode te dizer isso. Ele conhece bem a história. Tinha uma caixinha de correspondência. Você subia a escada, do lado esquerdo tinha um balcão, tinha uma caixinha. Ali estava toda a correspondência. Eu entrava e ali pegava a correspondência. Um dia eu cheguei, minha correspondência estava toda aberta. Não falei nada, tal, peguei. Passa um outro dia, toda aberta. Eu cheguei no Baldo. Baldo, quem é que está abrindo a correspondência? Não, fui eu que abri, porque é norma do jornal. Eu disse, Baldo, vamos fazer o seguinte. Vamos ter uma conversa de Lorde. Se há qualquer desconfiança, me diga que eu saio na hora. Mas abrir a correspondência que está para Cândido Gomes Chagas, nem você e nem ninguém vai abrir. Porque a única pessoa no mundo que tem o direito de abrir a minha correspondência é minha mãe. E ela não abre. Não, tá. Estamos conversando, Baldo? Jogo de Lorde. Saí. Dia seguinte, tudo fechado, outro dia tudo fechado, outro dia tudo fechado. Passam uns 10 dias, tudo aberto. A merda subiu para a cabeça. E quando sobe, eu me conheço. Encontrei na caixinha uma correspondência, me lembro como se fosse hoje, envelope de seda, tinha Airmail, é daquela internacional, para Oliveira. Lembra Oliveira, um português que era revisor? Lembro. Que a família dele morava em Portugal. Eu peguei a carta do Oliveira, prendi aqui na cinta, nas costas, e fui ao Baldo. O Baldo, as minhas cartas estão abertas. É norma do jornal, ele estava também num dia daqueles dele, é norma do jornal, eu vou continuar abrindo. Eu digo, essas cartas, você não sabe se são particulares. Seja o que for, eu vou abrir. Digo, então abra esta. E joguei a carta do Oliveira na mesa dele. A mesa tinha um vidro grosso em cima. Ele deu uma porrada com a mão, quebrou a mão. E o vidro também? Não, ele quebrou a mão. O vidro não quebrou. Ele quebrou a mão. Rapaz, você enfia o jornal naquele lugar. Saí a porta do Aderbal era do lado direito. Saí dali, foi na... Seu Aderbal, licença. O que é? O que é de novo? Tudo bem? O Aderbal gostava de mim. Ele disse, seu Aderbal gostava de mim, e teve no departamento de turismo e divulgação, teve um episódio que a partir daquele dia ele era meu maior amigo do mundo. Seu Aderbal, aconteceu isso, estou fora do jornal. Não, que é isso, meu filho? Ele tinha mania de dizer meu filho. Não, meu filho, esqueça isso aí, estou fora. Estou fora. Tem desconfiança? Não admito. Estou fora. E saí e fui para a Gazeta. Mas no Aderbal, pegando o gancho, no Departamento de Turismo e Divulgação, em 53, na programação do centenário, foi inaugurado o trecho Riozinho-Guarapuava, trecho ferroviário. Foi o Bento, foi a família do Bento, foram os Camargos, foi o Afonso, o Camargo lá, que estava mal das pernas, levaram ele lá. A estrada tinha o nome dele. Eu fui com o Miló era o fotógrafo do Departamento de Turismo e Divulgação, o Miló Fujato. Fui de carro. E lá em Guarapuava eu encontrei o Gui Munhoz da Rocha. O Gui era piloto.
E estava com um aviãozinho, um monomotor lá. Estava com o aviãozinho dele lá. E é meu parente, Gui Munhoz da Rocha também. Não sei por que ele estava lá. E lá, oi Gui, você aqui tal. Então eu vou embora, porque para chegar aqui para o material para o dia seguinte, né? Eu vinha de voltar de carro. Não, espera aí, nós 5 horas aí nós vamos embora. 5 horas, você vai e chega antes. 4h30, 5 horas nós vamos embora, porque tinha o pôr do sol, que tinha que chegar antes, né? Não, tudo bem, nós vamos tranquilo, tal. Eu me lavei embora. Trouxe levou os filmes, mas a matéria eu viria para fazer em tempo. Não há de ver que dá um treco lá no avião, um troço lá que não dava certo, e daí chamaram gente lá, eu sei que arrumaram lá. E eu cheguei, e o Miló chegou antes que eu. Departamento de Turismo e Divulgação ali na Rua Desembargador Mota. Entre a Emiliano Perneta e a Comendador. Quando eu chego, eu estava o Aderbal, aquele jeitão dele assim na porta. Tinha uma escadinha no departamento. Oh, que papelão é teu! Por aí você faz isso, irresponsável! Ele disse, seu Aderbal, eu já estava atrasado, deixa eu fazer a matéria. Tá, fiz a matéria, tá. Depois eu falo, depois eu disse, que eu vi que o esporro estava feito, e a nhaca estava... Mas também ainda dava tempo de sair o noticiário normal. Aí fui, distribuíram, tal. O cara ia levar nos jornais, na rádio, lembra aquele tempo, o envelopinho, tá? Daí depois, ele estava na sala dele lá na frente, não sei se você chegou a conhecer, olha. Tava tinha uma porta de vidro, assim, Pedro Stengel ali também. Seu Aderbal, entre. Seu Aderbal, é o seguinte, o Gui Munhoz da Rocha estava lá, tal. Eu fiz tudo pensando no melhor. Fiquei com ele para... Sabia que ia chegar antes do Miló. Já ia fazendo a matéria, na hora que chegasse a fotografia, tudo bem. Então, você vê a minha sorte que eu não peguei o filme. Entendeu? Porque eu sabia que não ia dar pano, não ia dar problema. Daí expliquei, saiu tudo. Dia seguinte ele me chamou lá. Desculpe, viu? Você não... Aconteceu, tá? A partir desse dia, ele foi um protetor meu. Bom, tem uma passagem, uma pergunta que vão ser praticamente duas ao mesmo tempo. Tem uma passagem rápida pela Gazeta e depois você tem a revista Paraná em Páginas. A Gazeta, eu fui para a Gazeta, convidado pelo Dr. Francisco, meu grande amigo, certo? Amigo, eu era amigo dele antes dele ter jornal, antes de clube, de festa, embora ele, uma diferença de idade, ele faleceu com 82, não foi isso? 6 anos mais ou menos, 5, 6 anos de diferença, mas eu tinha uma convivência social, amigável, de faculdade, ele se formou antes, mas de justiça, de direito, assim, muito grande com ele. E ele me convidou para ir para a Gazeta, para a Página do Interior. Eu fui lá, mas a Gazeta não tinha espaço, sabe? E eu senti, é falecido, tudo bem, me dava com ele depois, mas o daquilo não ia muito com a minha cara. Então ele, como mandante no dia a dia ali do jornal, ele cortava a matéria, e eu me sentia assim, me senti um zero à esquerda, o que eu fazia não... Foi aí que eu resolvi cair fora.
E, nesse ponto, indiretamente, eu posso lembrar Luiz Renato Ribas. Você não sabe, mas eu posso lembrar. Saí de jornais, de rádio, imaginei que, pelo meu temperamento, pela minha maneira, não dava mais para ser empregado. Então, eu queria bolar uma revista nos moldes do que você fez com a TV Programa. Isso foi antes de 65, a TV Programa. Que você fazia aquela semanal com a programação e você distribuía nos cinemas. Era nos cinemas que você... Essa história de cinema eu não vou contar porque não é verdade. Não, onde você punha a revista? TV Programas? É. Eu comecei a distribuir através da lista telefônica aleatoriamente. Depois comecei com assinaturas. Mas no cinema também tinha. Tinha porque eu ia no Cine Avenida e tinha. Aceito a tua observação. Quando ela era dobradinha ainda, né? Dobradinha, não, era pequenininha. Era pequenininha. Eu não sei como... A ponta da Paraná em páginas. Eu não sei como caiu ali, mas no cinema que a gente ia antes, ele ficava lendo. O programa da televisão, umas notinhas de rádio, o que era a TV Programa. A TV Programa não é que eu fosse buscar, eu sei que eu peguei no cinema. E eu digo, eu vou fazer um tipo de TV Programa, ou tamanho de bolso, uma coisa que o custo não saísse do meu controle. Eu queria fazer assim, e com notícias de interior, com notícias, com reportagem histórica, assim uma coisa talvez de 20 páginas. A minha primeira bolada foi assim. Eu estava conversando depois com o Vitor Gear. Eu vou fazer isso assim, porque o Vitor Gear, de vez em quando, ele era da Folha de Londrina, e ele fazia as picaretagens e ele não sabia escrever. Então eu precisava de dinheiro, precisava faturar, eu fazia matéria para ele. Eu fazia a matéria e ele também pagava. E eu conhecia ele assim, eu estou querendo fazer uma revista assim, assim, assim. Bobagem você fazer isso. Bobagem. Faz revista grande. Uma por mês, grande. Digo, Vitor, eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não dá. Eu vou sócio com você. Vamos pensar. Eu vou sócio. Vamos pensar. Daí sentamos uma vez, duas, e faz o seguinte. Eu entra com dinheiro, você entra com trabalho. Eu disse, e nesse meio tempo minha mãe tinha falecido. E eu uni as duas casas. Porque quando ela estava doente, eu já tinha a ideia de transformar as duas casas numa só. Para ficar mais... para melhorar. Certo? Para ter mais espaço, fazer uma sala grande e tal. E nesse meio tempo, minha mãe morreu um mês antes de sair o primeiro número da revista. Ela morreu dia 10 de fevereiro. A revista saiu em março. 1965. E eu estava com a casa limpa para reformar. Coincidiu tudo, da doença dela, de tudo isso. Daí eu disse, a sede da revista nós podemos, eu deixo uma salinha para fazer lá. Então vamos fazer sociedade. Tá, vamos fazer sociedade. Chega na hora ele me aparece com o Joaquim Santos Filho. Joaquim soube, eu conheci o Joaquim de 56, quando ele veio de Jacarezinho, recomendado pelo Benedito Moreira, para o Eurico Rosas. E eu, durante algum tempo, em 56, eu ajudei o Eurico Rosas na Secretaria de Aviação. Ele era secretário de Aviação e Águas Públicas. Daí veio o Joaquim, já conhecia o Joaquim, então tá bom. Aí eu entro com a matéria e tal. Aí começamos a revista.
Nós três. No segundo ou terceiro mês, o Joaquim caiu fora, porque não era do ramo. Que era também para ver publicidade, mas não via. Daí fiquei eu e o Vitor. Daí com o Vitor, que eu fiz sociedade, o Joaquim saiu no terceiro mês, o Vitor saiu da sociedade no segundo ano, saiu como amigo e tal, porque ele teria que cuidar da publicidade, eu da parte de material, de elaboração, de confecção, e no fim eu estava fazendo quase tudo. Daí fui para frente, fiz a revista, comecei com circulação dirigida, que eu achava que hoje está acontecendo em todo o mundo. Naquela época eu achava que a fonte de renda da revista não era a venda avulsa, era o leitor selecionado. Hoje os jornais dos Estados Unidos eu vejo que estão transformando em circulação dirigida. Isso aí eu fiz há 44 anos. Durante 5 anos foi circulação dirigida. Quando eu comprei o maquinário, forçado por pressões políticas, porque queriam me acabar, certo? E digo quem? Jaime Lerner e Companhia Limitada. Independência. Exatamente. Naquele tempo existiam três gráficas com um offset. A Almir, da Parigô de Souza, a Kingraph e aquela ali da Ângelo Sampaio, Dionísio, que fazia serviço para a prefeitura. A Kingraph tinha panorama. Eles começaram, a prefeitura, o gabinete do prefeito, a telefonar para os anunciantes para tirar os meus anúncios. Telefonaram para o Silzeu Pereira Alves, telefonaram para o Albertino da Elétrica Pipa, telefonaram para vários outros, certo? E eu senti que eles queriam me acabar. Se eu fosse na gráfica, eles me acabavam mesmo. Foi daí que eu tive que pensar em comprar o maquinário. Fui no Bameirentos, falecido Edson Vieira, meu grande amigo, me deu uma mão tremenda, certo? Tive sorte. Fez o papagaio, paguei o papagaio, no meio de toda essa despesa, foi 500 mil reais na época, um dinheirão. Eu ganhei o bolo Tarumã que estava acumulado, você lembra disso, sozinho. Isso aí me ajudou, deu 120 mil limpo, com imposto de renda descontado na fonte. Eu amortizei barbaridade do maquinário, e daí foi em frente e tal, sempre a revista com independência, não dizendo amém a governantes, certo? E hoje, até os 40 anos, foi mensal e ininterrupta. Depois dos 40 anos, eu quis vender a revista. Eu queria vender para alguém ou alguma instituição que eu tivesse certeza de que daria continuidade, com o mesmo nível de honestidade. Os picaretas que queriam, diziam que não queria vender. Porque pegavam a revista, ficavam 2, 3, 4 meses, depravavam o nome e me devolviam a sucata. Então, no final não quis vender, daí eu digo, não dá para continuar mensal. Não dá porque não tenho mais idade para estar nessa correria, para estar atrás de faturamento. E o próprio mercado. E o próprio mercado também afunilou. E com esses governantes de hoje que querem, são umas bestas, tanto no governo como na prefeitura, tudo igual. Tudo a mesma porcaria. O que eu fiz? Transformei em trimestral e eu tinha registrado há 30 anos o título Curitiba em Páginas. Que Curitiba em Páginas vem a ser o miolo, as páginas amarelas da revista, que eu tiro em 48 horas e o custo é mínimo. E a tiragem é 3 vezes maior, porque o custo me permite isso, então eu espalho a Curitiba em Páginas onde eu quero. E em cima de um assunto que eu escolho e que o chumbo é maior, né? Então aconteceu, a revista agora circula em dezembro, março, junho e setembro. Estou tranquilo, continuo com o dispositivo na mão, certo? Tem Curitiba em Páginas, agora em começo do mês vou tirar uma Curitiba em Páginas em cima do radar. O radar é uma gatunagem implantada em Curitiba há 10 anos. Casta Taniguchi e Companhia Limitada. Beto Richa era secretário, assinou. No início, quanto mais multar, melhor para faturar, porque cada multa tinha um percentual que era para a firma. E agora o acidente, lamentavelmente,
para 2 famílias, mostrou que o sistema radar de Curitiba é a maior podridão que existe no serviço público, acobertado por essa bandalheira da URBS, e está aí, né? Bom, e a Paraná em Páginas te deu riqueza, te deu patrimônio? Eu tive sorte, Luiz Renato. É. Eu ganhei dinheiro. O que eu fiz? Hoje eu estou bem, graças a Deus. Com a revista? Só Deus me acaba. Beto Richa, Requião, Ética Terva, ninguém me acaba. Ao contrário. O que eles tiverem para gastar, eu tenho o dobro para atucanar com a vida deles. A revista, eu estou estruturado, certo? A revista vai até quando Deus quiser. A revista é você? Você, eu e Deus. Você imprime a revista? E tenho tudo. Você é impressor da revista? Tudo, só fotolito. Não, eu tenho funcionário. Tem? Tem funcionário, tem tá lá. Parte editorial. Só parte editorial de seleção, administração, seleção de matérias. Tem lá, tem o pessoal que não vai para o acabamento na época certa. Tem a máquina que está praticamente nova. A casa é minha, não devo nada para ninguém, não devo nem satisfação para esses vagabundos que estão no poder. Então, eu me considero independente, tenho a revista como hobby, tá entendendo? Acho que presto um serviço público, porque o que eu falo, ninguém me desmente. Eles cansaram de me processar e perder. Cansaram. E eu cansei também de processar e ganhar. Ô, Candinho, você está fazendo uma cara muito feia, você está fazendo uma cara mais bonita. Me diga o seguinte, quem te deu o apelido de barata de fogão? Não, isso aí. Pode ser. Eu era. Teus amigos é simpático isso. No jornal eu era ligeirinho, andava de um lado para o outro. Foi no jornal? Foi no jornal, foi no estado do Paraná. Barato de fogão aí. É verdade que foi o Massa que te deixou? Não foi. O Massa não trabalhou no estado comigo. Não, no estado, tá. Foi no estado. Não, foi lá alguém que disse. E eu também nunca dei bola, então morreu. Porque sempre fui ligeirinho, sempre fui meio de não ficar parado. Sangue quente, né? Sangue quente também, sempre fui. Não vou mudar. Agora tem uma coisa, Luiz Renato. Isso aqui fica para a posteridade, não sei, daqui 50 anos, 80 anos, 100 anos. Gravado, né? Não sei, está gravado. A minha consciência está tranquila. Eu nunca fiz nada querendo prejudicar alguém. Agora, se perguntarem e se imaginarem, você se vinga? Me vingo. Me vingo. Porque eu acho que quem faz tem que fazer bem feito. Ou então não faça. Muito bem.